Olá, olá! Muito boa noite, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Descunsplicando. Isso mesmo. O que é Descunsplicando, Robson? É um projeto que eu entro ao vivo aqui no Instagram, troco uma ideia com a minha audiência, ou seja, ajudo a descunspicar o que anda complicado aí na sua vida, na sua fotografia, no seu negócio, seja no marketing, na fotografia, na edição, nos pilares, no que for. Então, se você tem uma pergunta ou anda complicado alguma coisa aí, é a hora de você fazer essa solicitação que eu aceito e a gente troca uma ideia junto. Se você está vendo isso aqui no Instagram, já chega dando teus coraçõezinhos. Se você está vendo isso aqui no YouTube e curte o conteúdo, já deixa o teu like, se inscreve no canal, que vai ser massa ter você aqui acompanhando a gente e o conteúdo massa. Qual é que é o intuito? É ajudar a descomplicar o que anda complicado em um trabalho de um fotógrafo e a gente poder, então, com essa sacada, ajudar várias outras pessoas. Porque, afinal de contas, normalmente os nossos problemas, os nossos erros são todos muito parecidos, né? Então, vamos lá, a gente já tem solicitação, sem mais delongas, vamos direto para a primeira participação. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo. É Alcione isso? Isso, é a Alcione, aham. Alcione, eu li errado a primeira vez, desculpa. E aí, Alcione, tá falando aonde? De Novo Hamburgo. Olha, aqui do lado, que massa. E aí, o que eu posso Isso. ajudar a descomplicar aí na sua fotografia? Na verdade, assim, eu tenho a fotografia como um hobby, tá? Eu trabalho como professora da rede, com crianças, Uhum. e eu faço bastante fotografias com as crianças, mas mais documental, assim, no sentido de Olha, que planejar o legal. que elas fazem. Então, ajudo bastante as professoras a registrar o que as crianças fazem. Mas eu estou estudando fotografia na Fevale, porque Uhum. eu comecei a gostar muito e eu vi que eu tinha que aprofundar um pouco mais. Então, começaram a me chamar para fazer alguns eventos, alguns aniversários. Que massa. E de uns tempos para cá eu tenho me encantado um pouco por casamento. E eu vi que eu gosto muito, assim, eu fiz Nossa, dois. Um, olha. eu, um deles eu fui segunda fotógrafa. E no segundo daí eu fiz sozinha. E nesse último, que daí eu senti um pouco mais de dificuldade. Daí eu fui convidada para fazer como primeira fotógrafa, assim. Daí Sim, eu senti um peso um pouco maior, assim. responsa, Daí, claro. e daí eu estava sozinha, eu fui atrás de duas colegas para fazer comigo. E as minhas dúvidas, na verdade, eu trabalho com lentes um pouco mais escuras. Eu trabalho com Canon, tenho uma 24-105 e uma 24-70. Uhum. Né? A minha única lente clara é uma 50 1.4. Né? Uhum. No caso de um casamento, eu não poderia usar a 50, eu optei pela 24-105. Por que você não E pode aí, usar 50? porque eu achei muito fechada para fazer as fotos que eu queria. Da entrada, por exemplo, da noiva. Eu queria uma Entende? foto bem aberta, pegando os convidados. Então, para garantir essas imagens que eu queria, eu acabei optando pela 24-105. E a minha dificuldade foi na questão justamente da luz. Eu fiquei muito preocupada com a luz, porque as igrejas, em geral, não são muito claras. Assim, o casamento era à noite. Então, toda a minha preocupação se voltou para a iluminação. Né? Uhum. E daí eu sei que alguns fotógrafos usam um auxiliar com alguma. Que tipo de iluminação vocês usam? Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Assim, na verdade, a minha dúvida é sobre Tá. iluminação. Vamos lá. Aonde foi o casamento que você fotografou? Foi numa igreja de Novo Hamburgo? Foi ali no Travessão. Ah, no Meus travessão irmãos, ali. aquela igrejinha bem ali de frente para 116. Isso, já fiz muito casamento lá. Legal, beleza, vamos lá. Então, primeira coisa, tá? Eu vou responder a tua pergunta, mas tem outras coisas antes da tua pergunta que são bem importantes para eu te ajudar, tá? Então vamos por partes. Primeiro, eu, Robson, não trabalho com assistente de iluminação durante a cerimônia. Por N motivos, tá? Primeiro porque meu trabalho é buscar fotografias espontâneas, contar história,
fazer com que as pessoas não me percebam fotografando o tempo todo. E com o assistente, na minha opinião, é praticamente impossível isso acontecer. Porque sempre tem um cara correndo atrás de ti, iluminando e tal, mudando a luz de lugar, então me atrapalha, tá? Então o que eu faço? Eu hoje trabalho, hoje não, há muitos anos eu trabalho com 2 luzes fixas na cerimônia quando precisa. Então o que acontece? Vou lá no altar, não tem como explicar exatamente agora, inclusive eu mandei um e-mail há poucos dias explicando bem sobre isso, mas vamos lá. Altar, boto uma luz de cada lado aqui e ilumino então o altar e acabo por iluminar boa parte da igreja também. Então monto 2 LEDs ali e eles ficam ali paradinhos, fixos, então não atrapalha ninguém e me ajuda muito a fazer uma luz muito bonita, tanto a favor como contra, fica uma luz muito massa e para mim funciona muito bem. Então é isso, aí eu não preciso usar flash e trabalho com a 35 e a 50 milímetros apenas, ponto. Tá? Agora vamos lá, essa é a pergunta que você fez, a minha resposta sucinta sobre isso. Agora vamos para o teu equipamento. Você tem uma câmera muito massa, você tem um equipamento muito bom, e a melhor lente você não usou, a segunda melhor lente você não usou, e você usou a sua pior lente, no meu ponto de vista, que é 24-75. Essa lente não é muito boa não, ela é escura, e parará. Primeiro, eu não sou o cara da lente zoom, não gosto de lente zoom, eu acho que lente zoom tem um grande problema, que ela é muito boa. Não falei errado. Ela tem um grande problema que ela é muito boa, ou seja, ela é tão boa que acaba nos deixando preguiçoso. Né? Essa história do zoom, então você vai, vem, e acaba nos tornando um pouco do fotógrafo pato. Não tem como me aprofundar em tudo isso agora, mas vamos lá, eu não sou um cara da lente zoom não, eu sou um cara da lente fixa há muitos anos. Desde 2011 eu uso 11 ou 12, eu acho que 11, eu só uso lente fixa. Então já tem algum tempinho aí, né? E não me arrependo de maneira nenhuma, indico para todo mundo. Então, o que acontece? Alcione, eu, Robson, no teu lugar, usaria a 50, talvez trocaria a tua 24-105 por uma 35mm e aprenderia desde o início fotografar com lentes fixas em casamento. Isso vai te poupar anos de trabalho. Sim. Anos de trabalho. Você vai evoluir anos em semanas. De verdade. Né? Tecnicamente, fotograficamente falando em composição, falando em luz, falando em tudo, tá? Ajuda muito isso da gente. Então o que acontece? Outra lente que você tem boa, que é a grande queridinha dos fotógrafos, é a 24-70 2.8. Então é uma lente que também é tão boa que ela acaba, na minha opinião, deixando a gente preguiçoso. Então assim, você tem 2 lentes muito boas. Não, eu não tenho a 24-70. Eu entendi que você tinha a 24-70 e a 24-105. Não, é a 24-105 e a 70-200. Beleza. Eu não tenho a 24-70 2.8. Tá, tudo bem. Então pega a tua 70-200 e joga fora. Não, tô brincando, mas eu jogaria. Eu amo ela. Beleza, mas para casamento eu não te aconselho não. Aqui são estilos diferentes, então, sabe? Não tem certo, não tem errado. Tem o meu estilo. Eu não tenho, nunca... Para mim não faz sentido uma 24-70 porque é uma fotografia completamente diferente, uma 70-200, completamente diferente do que eu busco. Eu busco estar perto, mostrar espontaneidade, verdade, proximidade, sentimento. E a 70-200, do meu ponto de vista, ela afasta a gente da cena. Ela faz com que a gente fique é quase como se fosse um sniper, né? Um atirador de longa distância, assim. Então eu não gosto muito da perspectiva dela porque ela me afasta muito da cena. Então eu gosto de lentes mais abertas. Sim. Então o que acontece? Enfim, estou te falando o que eu gosto, não o que tu tem que usar. Mas o fato é que você tem bastante equipamento para fazer casamento. O que eu te aconselharia? Se pegar uma 70-200 ou uma 24-105 dessas e trocar por um equipamento de iluminação. Entendeu? Daqui a pouco você compra um LED se você quer fazer casamento, porque você vai precisar do LED igual. Eu levei um. Porque você vai sair de lá, aí você vai fotografar o ensaio dos noivos. Vai ser de noite, você vai precisar de alguma iluminação externa também. Aí você vai para a festa. A festa é de noite. Dependendo da luz do DJ, tu vai precisar de um LED também. Então é uma coisa que tu vai usar sempre. Tu entende? Então assim, meu conselho é esse. Tá? E se tu tá começando agora, e a galera tá começando a pedir para te fazer, cara, aproveita esse momento. Por quê? Primeiro, você está num mercado muito bom. Novo Hamburgo é uma das cidades que mais
que mais me contratam. Então é um mercado que eu adoro. Acho que Novo Hamburgo tem uma mentalidade fotográfica muito boa. E por vários motivos. Já falei alguns deles aqui nessas lives, mas o fato é que a fotografia de Novo Hamburgo sempre foi muito evoluída. Lá do tempo do Joel e da Isa, lá do tempo do Paulo Reicher, muito lá atrás esses caras já faziam uma parada muito massa, ensinavam os fotógrafos. Então é uma região que compra uma boa fotografia. Então se a galera está te pedindo, é um baita mercado para você investir. Então o que eu faria? Tá? Se eu fosse tu, aproveitaria e estudaria o máximo possível para você aproveitar essa oportunidade e entrar no mercado. De verdade. Porque aproveita nesse momento que eles estão te pedindo. Porque o que acontece? Eu vejo muita gente que, estão solicitando para mim trabalhar. Aí o cara vai e faz 1, 2, 3 trabalhos, só que vai lá e faz um trabalho comum. Não faz um trabalho diferente. E aí essas solicitações começam a morrer. Então, assim, quando alguém te pede para ir fazer um trabalho que você ainda não sabe fazer, não fez muitas vezes, está aprendendo, é a hora de ir lá e surpreender eles. Porque aí, se tu surpreende, a probabilidade de você conseguir começar a trabalhar com isso é muito alta. Então, bora estudar, bora aprender essa parte técnica mais simples, que é a questão de lente, o que usar, como iluminar, como botar os LEDs, que é muito fácil de aprender e que vai te dar um resultado muito bom na tua fotografia. Eu comprei um LED já, falta só mais um. Qual LED que você comprou? Eu comprei da Yugnu 600. Ótimo, perfeito, é o que eu tenho, é muito bom. O meu objetivo é comprar outro e ficar com o kit, com os dois, né? Para usar assim como tu falaste. Isso mesmo, agora tem que tomar cuidado como você vai iluminar. Tem várias sacadinhas ali no meio. Então eu vou te dar uma agora, tá? Porque comigo é jogo aberto total. Vamos lá, pega essa. O LED da direita ilumina o quê? Você sabe? O LED da direita Essa é a luz aqui, maior. O altar eu sou padre, na minha frente tem o noivo e a noiva. As luzes estão aqui assim nos lados. A luz da direita ilumina... A luz. É a luz mais alta, não? As duas estão na mesma altura. O lance é o seguinte, ó. A luz da direita não ilumina o lado direito. A luz da direita ilumina o lado esquerdo. A luz da esquerda ilumina o lado direito. Sim. Tá? Essa luz cruzada faz muita diferença. Beleza? Segunda coisa, deixa elas na mesma temperatura de cor. Terceira coisa, bota uma mais forte que a outra. Porque senão você vai fazer uma luz de 3x4. Então você precisa ter a mesma temperatura, porém com intensidades diferentes. Assim você cria uma luz mais gostosa, com um pouco mais de textura e funciona muito bem. Sim, tipo um set de iluminação, assim, mesmo esquema. Depende mais do set alta, de iluminação. mais baixa, só não vai ter a terceira atrás, isso? Depende, é que como um set de iluminação, existem 10, 20 sets de iluminação, então depende, né? Mas o que acontece? A maioria das pessoas ilumina errado nessa hora, porque ilumina as laterais. A maioria ilumina o lado direito, esquerdo, estoura nas laterais e escurece no meio. Então, são esses... Não, mas eu entendi como tu falou. Esses pequenos detalhes mudam o jogo completamente. Então, tem que ficar esperto nisso aí. Tá. Arrebenta aí e vamos dar. Tá bom? Obrigada. Valeu. Vamos para mais uma? Maicon Ribeiro, então. Maicon, e aí, Maicon? Tá falando aonde, velho? Eu sou de Campo Largo, do Paraná, próximo a Curitiba. Legal. E aí, Maicon, o que eu posso ajudar a descomplicar aí na tua fotografia? Na realidade, eu tenho uma dificuldade muito grande para entender como que você comentou dentro do curso daquela luz da janela que não é para aparecer ela. Que ela não deve aparecer. Eu não consegui compreender ela totalmente. Então, vamos lá. Você diz de não aparecer que ela é uma luz suave ou ela não aparecer da onde é a fonte? A fonte. Não mostre a fonte de luz, da onde a luz está sendo criada.
Entendi. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Tu é aluno do Poder da Autoria? Aqui a gente é uma família de profissionais. A gente tem empresa com 5 profissionais da família. Entendi. É mais ou menos a mesma história do que a tua. A gente está com... Esse mês de maio fazemos 45 anos de empresa. Caramba. Eu tenho 22 anos de fotografia. Legal. E não cheguei a ter essa qualidade de imagem que você tem. Mas depois que eu escutei os teus poderes da autoria anteriores, que teve as semanas, Sim. eu consegui já evoluir no nosso trabalho aqui. E legal. a gente, é que nem você comentou que o estúdio teu tem 700 metros. Né? Então, aqui a gente tem um prédio de 3 andares aqui. Então, temos 16 cenários. Caramba. Então, assim, a gente... E eu quero aprender, a gente comprou, eu e minha irmã, para a gente estar assistindo na mesma conta, né? Que é da mesma empresa, para a gente aprender mais. Legal, legal. Então vamos lá, deixa eu te mostrar. Mas era essa dúvida, só. Eu vou tentar te mostrar. Aqui nós temos uma luz de janela, basicamente. Tá? Tô improvisando, né? Então uma luz de janela. O que acontece? Muitas das pessoas usam a luz de janela mostrando a fonte de luz. Tá assim, desse jeito que você está mostrando. Exatamente. Isso. Por exemplo, se eu botasse na janela aqui, ó, vou te dar um exemplo, tá? Aqui não tem luz, né? Está escuro. Mas o que acontece? A maioria das pessoas, quando está de dia, o que acontece? Normalmente entra uma luz muito bonita aqui. Inclusive, a maioria dos stories, eu viro para cá e faço de frente para a janela. Por quê? Porque tem uma luz bonita, né? Luz de janela. Só que o que acontece? Se você vai ver, quase nunca mostra a janela. Eu sempre gravo assim. Por quê? Eu estou usando a luz de janela, seja de frente, seja 45 graus, seja 90 graus, mas eu nunca mostro a fonte de luz. O que a maioria das pessoas faz? A maioria das pessoas fotografa as pessoas assim. Ou seja, pega a luz da janela, mas mostra a fonte de luz. E aí, normalmente, esse aqui, onde está preto, porque a minha janela aqui é pintada de preto, ela é estourado branco. Você está entendendo? Estoura a luz. Então, o que acontece? É como se, por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas se eu pegasse aqui, ó, por exemplo, ó, é como se eu estivesse do lado da janela. Isso aqui é uma luz de janela, está estourado, porque o celular não consegue fotometrar muito bem. Uma luz de janela, entrando na janela. A maioria das pessoas faz isso aqui. Fotografa a fonte de luz junto. Então, quando eu falo isso, tenta usar já a luz de janela sem mostrar a fonte de luz. Então, vem aquela luz bem difusa, bem legal, e não necessariamente a gente vê essa luz estourada. Por quê? O problema não é mostrar somente a fonte de luz. O fato é que, quando a gente mostra a fonte de luz... Só um minuto. Quase sem bateria meu celular aqui, eu tenho que botar para carregar. Quando a gente mostra a fonte de luz, normalmente estoura. Aquilo vira um ponto alto de luz. E aí, na fotografia, na minha opinião, o que acontece? Não só na minha opinião, né? Isso é padrão da fotografia. O nosso olho tende a cair sempre na alta luz. O nosso olho é muito parecido com moscas e mosquitos. A gente sempre busca o ponto mais alto de luz. Então, o que acontece? Quando tem um ponto mais alto de luz que não é no meu rosto, normalmente o olho das pessoas cai aonde? Cai primeiro na alta luz e não cai no ponto-chave da fotografia, que seria o meu rosto, por exemplo. Então, por conta disso, eu recomendo que, ao fotografar uma luz de janela, não só luz de janela, mas evitem mostrar a fonte de luz. Entendido agora. Agora eu compreendi. O jeito que... Desculpa, minha mãe estava batendo no lixo aqui. Tá de boa, desde que não bata em ti, tá bom. É melhor, né? Melhor. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu já tive bastante problemas com isso, por causa que eu vejo os outros profissionais fazendo e eu acho que tira mesmo o foco da imagem, essa parte de mostrar a fonte de luz. E daí eu sempre fui questionado por que eu gosto de luz artificial. Eu trabalho com muito flash. Mas eu gosto do flash por causa que eu não deixo ele aparecer. E eu regulo ele na intensidade que eu quero. Então, eu acho que a turma queria ver se eu usava, qual o modo de luz que eu uso.
não tanto o jeito que eu trabalho em si. Não sei se eu me fiz entender. Entendi. Não, é exato. Com o Flash também te aconselho. Com o Flash você consegue fazer luz de janela em qualquer lugar do mundo, no momento que você quiser. Só não mostrar a fonte de luz, vai ser uma luz de janela. Eu sempre brinco, assim, a galera acha que luz de janela tem que ter uma janela. Não. Luz de janela você faz no meio do campo durante o dia, com o sol. É só achar uma sombra certa, você faz uma luz de janela. Então, é dominar a luz, né, cara? Então eu já trabalhava com isso sem saber que era esse intuito. Legal. Muito obrigado. Muito bom, gostei tamo muito junto. da resposta. Valeu. Michael. Abraço, meu querido. Grande. Vamos ver. A gente já falou com homem, menino, menina. Esse cara tem cara de ser molequinho. Vamos ver. Matheus Burim Fox. E aí? Fala, Robson. Tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Tudo ótimo. Como é que é o nome mesmo? Desculpa. Matheus. E aí, Matheus? Tá falando de onde? Moreira Salles, Paraná. Muito bem. E aí? Muito bom. E aí, Matheus, o que eu posso ajudar a descomplicar? Cara, eu acho que você até respondeu já em outras lives aí, mas eu não consegui acompanhar todo. Nesse momento agora que praticamente todos os fotógrafos estão desmarcando e remarcando alguns eventos, cancelando, o que você nos indica, o que você tem para falar para nós, o que a gente pode fazer nesse momento, tanto para segurar alguns trabalhos, conseguir alguns trabalhos nesse momento, para segurar o rojão aí, porque agora está difícil. Eu tinha agora o mês de março, mês de... Vamos lá. Eu tô falando sobre isso faz 2 semanas já, mas vamos lá, vou responder de novo, não tem problema. Me fala uma coisa, o que você fotografa? Casamento e ensaio. Casamento e ensaio. Quantos anos você tem? Tenho 21. 21, beleza. Então vamos lá. Os teus eventos foram cancelados ou remarcados? Eu tinha alguns ensaios de inversão de risco com gestantes e algumas meninas, e 3 casamentos foram... Um foi cancelado e 2 foram adiados. Mas por que foi cancelado o casamento? Foi em questão dos noivos. Eu não sei por que eles cancelaram. Eu não consegui conversar com eles direito. Eles fizeram um casamento, na verdade, bem reservado. Só ele, o noivo e a noiva, e o pastor e mais ninguém. Aí por isso que eles cancelaram com essa... Então o casamento aconteceu. Aconteceu, mas só entre os 2. Entendi. Então é meio estranha essa história, tá? Porque assim, enfim, não vou entrar em méritos ali, mas não tá bem contada essa história, tá? Porque, tipo, não é bem assim você pegar e cancelar, mas fazer o evento igual, né? Cancelar num momento de pandemia é diferente do que cancelar, mas continuar fazendo, enfim, tá? Então, o que acontece, velho? É normal que tá... Quer dizer, normal, né? Já tá normal na minha cabeça porque eu já tô falando muito sobre isso, mas... Não tem mais muito o que fazer nesse momento. Nesse momento é esperar. Esse momento é esperar. A gente não pode sair para a rua fotografar, a gente não pode fazer isso, está tudo bem. Tá? Agora a gente tem que fazer outras coisas que um fotógrafo deve fazer. Não sei se você fotografa há um pouco mais de tempo, aí você sabe que fotografar representa em torno de 5, 10% do nosso tempo. Todo o nosso tempo, o resto é curar o trabalho, editar o trabalho, entregar o trabalho, fazer marketing, fazer contrato, fazer orçamento, e por aí vai. Então tem muita coisa para ser feita, né? Então nesse momento eu tenho certeza absoluta que você não conseguiu fazer tudo o que você deveria fazer como empresa. Organizar o teu financeiro, organizar o teu marketing, organizar os teus portfólios, fazer uma nova proposta de orçamento. Então eu tenho certeza que você não fez muitas coisas dessas ainda. Quantos dias você tem programado as postagens no Instagram? O resto da semana. Aí, no começo da semana, eu faço do restante. Então tá, já podia estar programado para 30, 60 dias. Sabe? Tá com o site no ar? Sim. Tá tudo publicado 100%? Sim, senhor. Então tá, aí ó, isso é muito bom. Não para. Não para. O que a gente pode fazer agora é fazer aquilo que está sob nosso controle. O que está fora do nosso controle, a gente não tem o que fazer. Entendeu? É coisa do mercado, é coisa do mundo. Essa parada é mundial, sabe? Então, o mundo tá cagando e andando para o Robson. O mundo tá cagando e andando para ti. Tu entende? Essa parada é muito maior que nós.
Então, o que a gente pode fazer? A gente pode baixar a cabeça, acordar de manhã e fazer aquilo que está sob o nosso controle. Então, assim, eu continuo publicando, eu continuo prospectando cliente, eu continuo fazendo tudo o que eu faço, menos fotografar, porque eu não posso ir para a rua fotografar. Todo o resto que eu posso fazer interno, eu continuo fazendo. Por quê? Porque esse mercado, esse momento vai passar, a gente não sabe quanto tempo vai levar, nem se a tempestade é muito forte ou vai ser muito mais fraca. Mas o fato é que ela vai passar. E aí, quando ela passar, a gente vai ter tido dois tipos de fotógrafos. Aquele que correu para debaixo da coberta, debaixo da cama com medo, e não fez nada, ficou paralisado de medo, né? Parou sua empresa, parou o marketing, parou tudo. Ao invés de poupar o seu dinheiro na sua pessoa física, com cuidar com o mercado, cuidar com essas coisas da pessoa física, parou as coisas da empresa. E eu estou fazendo justamente o contrário. Eu estou tentando estopar tudo que eu posso da minha vida pessoal, dos meus gastos pessoais, e continuo rodando a minha empresa normalmente. Por quê? Porque ela rodando normalmente com marketing, ela funcionando normalmente, eu vou continuar coletando novos clientes. Você está entendendo? Então, o que acontece? Meu recado é, não estopem a fotografia de vocês, não estopem o mercado de vocês, não estopem o negócio de vocês. Estopem a vida pessoal de vocês. Por quê? Porque gastar com a vida pessoal agora é literalmente custo. Agora, parar com a empresa, se você parar com a empresa agora, você logo ali na frente vai viver do que se é ela que dá o teu sustento. Então, cara, continua fazendo tudo que você pode fazer. Continua, por exemplo, vai negociar com os clientes. Por exemplo, você falou, eu não sei direito porque os noivos fizeram. Cara, troca uma ideia com os noivos. Atende eles bem. Entende, se coloca à disposição. Ontem, em uma live, eu dei um exemplo. Por exemplo, o cara falou assim, meus aniversários infantis foram cancelados, o que eu faço? Cara, ao invés de devolver a grana para o cliente de cara, conversa com eles, tenta ajudar eles. Essa criança ficou sem um aniversário infantil. Será que o pai e a mãe dela não vão fazer nada para suprir essa falta dessa festinha de aniversário? Talvez o pai vai levar, sei lá, num parque de diversões, ou num circo, ou eu não sei onde é que as crianças gostam de ir hoje em dia. Mas daqui a pouco tu pode oferecer, então, olha só, que tal tu levar a tua filha para um parque de diversão e vocês irem juntos, quando isso tudo voltar ao normal, né? Quando a quarentena passar e tal, e a gente ir lá e junto, e eu fazendo um documental de vocês, ao invés de fazer aniversário infantil, então que não vai mais ter, fazer um documental, vocês no parque, ou vocês um documental em família, vocês em casa, enfim. E aí começar a trazer essas sugestões e essas ideias para você não perder o trabalho, ou seja, trocar o trabalho que você tem e criar um novo trabalho para ser feito. Tu entende? Ou mesmo deixar como crédito para o próximo mês, para o próximo ano, para o próximo trabalho. Então, assim, essa hora é a hora de sentar com o cliente e não pensar só na gente. Pensar no cliente. Para pensar na vida do noivo e de uma noiva agora. Tu tá ferrado porque você tá sem esse trabalho. E tem que adiar esse trabalho. A noiva e a noiva estão ferrados, sabe por quê? Porque o casamento deles tem que ser adiado. Eles têm que adiar com 10, 20 fornecedores diferentes. E sabe o quê? Provavelmente a empresa dela está passando pelos mesmos problemas que nós. Então ela está enfrentando os nossos problemas como empresária, como empreendedora, como funcionária. E mais um problema que o casamento dela, o sonho dela está indo por água abaixo. Então essa galera, nesse momento, na minha opinião, ela precisa muito mais da ajuda de nós profissionais do que de verdade a gente precisa deles. Então nesse momento é hora da gente baixar a guarda e ajudar a galera. Sugerir, pedir, falar, conversar, entende? Então até hoje, por exemplo, não tive nenhum problema. Todas foram remarcadas tranquilamente. Hoje eu tenho um caso que está batendo a agenda. Tem um caso que a agenda está batendo que eu estou tentando resolver. Inclusive hoje eu falei com as duas noivas. Então eu estou negociando com elas para ver o que vai acontecer. Então tem duas noivas batendo na mesma agenda, na mesma data. Então de todos os meus casos, apenas esse caso aconteceu. Agora eu tenho que ter jogo de cintura para conseguir estabilizar isso. E eu vou conseguir. Eu ainda não sei bem como, vou conversar e vou estabilizar. Mas é jogar limpo, dizer, olha só, essa data eu já tenho, vamos negociar, vamos tentar estabilizar isso. Então, meu recado é esse, cara. Continua fazendo teu marketing, continua atendendo, melhora ainda do que você já atende, e aí as coisas vão dar certo. Beleza, Faz mano? sentido? Claro que faz. Até Você, te perguntar, você vive de fotografia? parcialmente. Também trabalho, acho que já conversei contigo no começo do ano também, eu trabalho na prefeitura
E até estava me programando agora para esse ano sair e começar a viver só da fotografia. E aconteceu tudo isso agora. Vou esperar mais um tempo para me programar de novo e entrar de cara na fotografia. Tá bom, isso é uma forma de ver. Eu tenho outra forma de ver também. Eu falei antes com uma menina que ela disse assim, pois é que agora eu ia fazer o poder de autoria porque eu queria viver de fotografia, mas aqui agora hoje eu recebi um notificado da empresa que talvez eles vão demitir algumas pessoas. Agora eu não posso me comprometer. E eu falei para ela, cara, se você for demitida, o que você vai fazer? Vai pegar esse dinheirinho e vai tentar viver pro resto da vida com esse dinheirinho? Não vai. É aquilo que eu estava falando antes. É hora de investir. Não investir. Não. É hora de botar tempo, a energia, o dinheiro, o que for, naquilo que vai trazer resultado. Você entende? Então o que acontece? É um momento, na minha opinião, em que vai ter muitas pessoas que vão ser desempregadas, vão estar desempregadas, e vão tornar a fotografia, que era plano B, vão ter que tornar ela o plano A. Então eu acho que a gente vai ter uma avalanche de novos fotógrafos no mercado nas próximas semanas. Eu acho que a gente vai ter uma avalanche de gente quebrando também. Eu acho que a gente vai ter uma avalanche de noivas sem fotógrafos, porque os fotógrafos vão quebrar. E a gente vai ter uma avalanche de novos fotógrafos. Então fica de olho. Eu entendo, uma prefeitura, garantia e tal. Beleza, isso aí, estabilidade. Mas no final das contas, o coronavírus está mostrando que ninguém está estável. Não tem estabilidade para ninguém. Meu pai é funcionário público, né? Meu pai sempre foi fotógrafo e diretor e professor de escola estadual e municipal. Então ele é meio que funcionário público, né? Não gosta muito que eu fale isso, mas é, né? Só que assim, ele falou antes agora na janta, ele falou, eu não lembro bem o que ele falou, mas ele falou algo do tipo assim, nosso salário vai ser adiado para não sei quando. E eu brinquei, cadê a tal da estabilidade? Você entende? Não existe estabilidade. Não existe estabilidade. Eu penso, mas eu vou ficar nessa empresa porque eu estou estável. Até aconteceu uma dessas, eu estava falando antes com um cara aqui, que ele falou que tem uma empresa que trabalha ali, 1.200 funcionários, 30% foram demitidos hoje. Cadê a estabilidade? Então não existe estabilidade. A estabilidade, a gente que cria. Entende? Então o que acontece? A gente tem que estar preparado para isso. Então talvez seja uma boa você segurar um tempo e ficar aí. Ou talvez até seja a oportunidade de mostrar para você, não, cara, eu vou organizar minha empresa o quanto antes para que quando isso aconteça de novo eu estar mais bem preparado para aguentar esse tranco. Entende? Então eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Só estou trazendo uma reflexão. E tu é novo, tu é moleque, né? 21 anos dá para viver, nossa, frouxo, né? Fácil, um pouco. Então isso é muito massa. Então eu, Robson, iria para cima. Porque eu, Robson, sabe o quê? Eu prefiro depender de mim mesmo. Eu não gosto de depender dos outros, não. Eu prefiro depender de mim mesmo. Porque eu sei que se apertar para mim, eu vou levantar e vou trabalhar. Por exemplo, nas minhas últimas 2 semanas aqui eu estou trabalhando pra caramba. Pra caramba. Enquanto a maioria está coçando o saco. Estou trabalhando pra caramba. No meu projeto de ensino, no meu projeto de fotografia, né? Que é a minha empresa de fotografia. A gente está trabalhando que nem doido. Tá entendendo? Respeitando as regras, interno, home office e tal, mas tô trabalhando. E eu tô botando caixa para dentro da empresa. Entende? Então fica ligado nisso aí, tá bom? Beleza, mano. Tá? Espero ter dado uma chacoalhada aí para te pensar sobre isso, já que tu é novinho. É bom encher a cabeça de pensamento bom aí, para te tomar cada vez, o quanto mais rápido, tomar atitudes corretas. Para logo ali na frente você não ser um fotógrafo daqueles que está sempre lutando para pagar as contas, e sim está trabalhando para ganhar bem, para viver bem, não para, sei lá, enriquecer e ser milionário, mas para viver bem de fotografia. Isso aí. Beleza? Cara. Tem uma iluminar a mente aí. Massa, tamo junto, irmão. Abraço. Abraço. Muito bom, eu gosto de falar com a molecadinha, muito bom. Gente, essa foi mais uma Explicando. Se você gostou, larga aqui uns likezinhos, uns coraçõezinhos no Instagram. Se você está vendo isso aqui na versão gravada no YouTube, deixa teu like e se inscreve no canal. Valeu, gente. Até a próxima. A gente se vê. Valeu, falou!